Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 2. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Tem nos instruído do caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui, para nos dar maior discernimento no Espírito e maior entendimento da Tua Palavra, Pai. Para que assim a gente possa vir colocar tudo em prática que estamos aprendendo aqui em nossas vidas, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que fala assim: Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês as boas notícias que vêm dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseiam em erros ou má intenção, e também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus que põe à prova as nossas intenções. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui é Paulo explicando como que devemos ser o nosso comportamento perante a Deus e as pessoas. Então, todos aqueles que decidiram viver os planos do Senhor, todos aqueles que querem viver as promessas, querem viver os milagres, todos aqueles que querem ter intimidade e relacionamento com Deus, todos passarão por testes com Deus. O processo que a gente passa nada mais é do que testes que Deus faz em nós. Por que Deus nos testa? Porque precisamos ser forjados e preparados por Ele para anunciarmos as boas novas. O que é a boa nova? É a palavra. Então você, por mais que você não pregue o Evangelho, por mais que você não fale para o mundo, vamos botar assim, ok? Do Evangelho, você é um corpo de Cristo, é uma igreja. Então, aonde você é colocado por Deus, através do seu relacionamento com o Senhor, Ele vai te usar onde você está. Então, todos aqueles que se comprometeram a estar na presença de Deus e busca Ele em espírito e em verdade, na sua intimidade, na sua individualidade, gerando com Ele um relacionamento, Deus vai te usar em algum momento para atingir a vida de alguém. Só que para a gente atingir a vida de alguém e falar das boas novas de Deus para as pessoas, precisamos passar por um processo de forja. Entende? Aquelas pessoas a qual Deus dá um desígnio, ok? De falar sobre o Evangelho dele de uma forma geral mais ampla, para atingir o maior número de pessoas, essas pessoas passam por um crivo de Deus. Entende? Passa por uma forja maior do que geralmente as pessoas passam, são cobrados mais do que as outras pessoas são cobradas. Por quê? Porque ela está literalmente anunciando o Evangelho. Então somos cobrados o tempo todo. Somos cobrados, somos forjados. A integridade de Cristo precisa fazer parte da nossa vida. A gente não pode tratar o Evangelho, a palavra de Deus, anunciarmos as boas novas de qualquer maneira. Entende? Não pode haver nepotismo dentro das denominações, não pode haver nepotismo dentro do seu relacionamento com Deus. Aquele que Deus escolheu para anunciar as boas novas dele, precisa ter um relacionamento mais aprofundado no Senhor. Precisa buscar mais a presença de Deus e priorizá-lo acima de tudo. Porque o que sai da nossa boca não é o que a gente pensa. É o que Deus quer que saia. É Ele que coloca a palavra em nossas bocas. Entende? Porque nós estamos lidando com vidas.
com sentimentos, com pessoas que estão feridas, que estão machucadas, que precisam de um direcionamento. Então é necessário que a gente busque e priorize a presença do Senhor o tempo todo, para sermos usados por Ele, para sermos instrumentos dEle. Não é o nosso achismo, não é o nosso querer, é a presença dEle. E para a gente ter a presença de Deus na nossa vida, precisamos ter intimidade com Ele. Senão a gente não consegue. Senão seremos aquele cristão de fachada. Deus não tem engano para ti. Deus não quer filhos enganadores. Deus quer filhos verdadeiros. Você não tem que falar do evangelho da boca para fora. Você tem que falar do evangelho sentindo dentro de você um transbordar do amor que Deus deposita em ti. Entende? É diferente uma pessoa que tem relacionamento com Deus, que fala do evangelho, flui de uma forma natural, flui de uma forma leve, daquela pessoa que quer apenas aparecer, daquela pessoa que quer apenas mostrar uma integridade que não tem. É notório, é visível. Sente, a atmosfera fica pesada. Quando uma pessoa não tem intimidade com Deus, a atmosfera em volta dela se torna pesada. Mas uma pessoa que tem intimidade com Deus, a atmosfera em volta dela se torna leve. Por quê? Porque o Espírito Santo habita nela. Entende, gente? Então você que decidiu viver os planos do Senhor para a sua vida, que decidiu querer viver a promessa, os milagres de Deus para a sua vida, você vai ser preparado por Deus. Você vai passar por momentos de maltrato, você vai passar por momentos de insulto, você vai passar por momentos de escassez, você vai passar por momentos difíceis, dificultosos. Precisamos passar pelo funil. A sensação que temos é que a gente está passando por um funil. Que começamos aqui com uma boca larga e vai se afinalando. E cada vez mais que vai se afinalando, vem a etapa de peneiras. A sensação de pessoas que têm relacionamento com Deus e buscam ao Senhor é essa. Que a gente entra por uma boca larga de um funil, que vai se afinalando até chegar num orifício que passa uma agulha. Aí quando chegar nesse orifício que passa uma agulha que você acha que acabou, vem as peneiras. Cada peneira com seu orifício menor ainda. Até restar a essência de Cristo em nós. Entende? Então você será preparado. Você será forjado o caráter de Cristo. A sua vida não é diferente da vida do outro que também decidiu seguir ao Senhor. Só que é diferente o tipo do processo. Porque os pecados são diferentes. As pessoas são diferentes. O chamado é diferente. Então Deus nos trata na nossa individualidade. Por isso que não pode haver comparações. Você não pode comparar o seu processo com o processo de outra pessoa. Pode ser teu parente, pode ser tua mãe, pode ser teu pai, pode ser teu esposo, tua esposa. Pode ser qualquer pessoa. Você não tem que comparar o seu processo com o dela, porque vocês são diferentes. Por mais intimidade que você tenha com a pessoa, afinidade que você tenha com ela, o processo é diferente. Então não deve ser comparado. Porque os chamados são diferentes. Os planos de Deus para a sua vida são diferentes. Entende? Então, o seu processo se faz necessário para você ser purificado, para você ser tratado por Deus, para você ser preparado por Ele. Tudo que passamos no nosso processo nada mais é do que testes permissíveis de Deus, para a gente poder ter o nosso caráter transformado, para a gente poder ser preparado para viver os planos do Senhor para a nossa vida. Precisamos entender e deixar isso cravado dentro de nós, que o plano de Deus para a sua vida é santo. Os planos de Deus para a sua vida são imaculados. O que isso quer dizer? Que não existe pecado. Então você, sendo pecador, você vem de um histórico, vamos botar dessa forma, ok? Você vem de um histórico
de pecado. Não tem como você abrir a porta para Jesus e logo em seguida estar vivendo os planos do Senhor. Você ainda está cheio de pecado. A consequência está dentro de você, dos pecados que você cometeu. Jesus jogou o seu pecado no mar de esquecimento? Jogou, mas a consequência está dentro de você. Ou seja, você ainda está pensando e vivendo do modo que você vivia antes. Então precisa haver em você uma transformação. De dentro para fora. Uma transformação de conduta, uma transformação de caráter, uma transformação de vestimenta, uma transformação no teu espírito, na forma como você pensa. Então, o seu processo serve justamente para transformar de você de dentro para fora, para viver os planos do Senhor para sua vida. Eu não sei aqui qual é o plano que Deus tem para ti, mas vamos dar um exemplo aqui, que você seja uma pessoa que vai pregar as boas novas de Deus, que vai anunciar o Evangelho de uma forma mais abrangente, de uma forma que alcance mais pessoas. Você vai passar por um crivo de Deus absurdo. Deus vai te testar até o seu último limite. Quando você acha que acabou, Ele testa mais um pouquinho. Porque Deus sabe até onde você suporta. Entende? Então, por que eu estou falando isso tudo aqui para ti? Para você não desistir. Todos nós passamos por um processo dificultoso. Não é exclusividade sua o processo, da etapa do processo que você está passando hoje. É Deus te preparando, forjando em você o caráter de Cristo, a integridade dele em ti, para você viver os planos dele para a sua vida e anunciar o Evangelho, porque todos os planos de Deus incluem a gente anunciar o Evangelho, porque a gente se sente tão amado por Ele, nós somos tão transformados por Ele, que é normal a gente falar do Evangelho para as outras pessoas, entende? Porque o amor que está aqui dentro é transbordante. Então, para você transbordar do amor de Deus e viver os planos do Senhor para a sua vida, será necessário passar pelo processo de cura e libertação, a qual você está sendo preparado para viver os planos do Senhor. Entende? Então, passe pelo seu processo sorrindo. Passe pelo seu processo sorrindo. Porque Deus está te preparando para viver tudo que Ele tem para ti. Entende? Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Pai. Obrigada por ser um conosco, Senhor, o tempo todo. O tempo todo o Senhor se faz presente em nossas vidas, Senhor. Pai, nos dê corações mais sensíveis a estar na Tua presença. E que a nossa visão venha ser tirada das escamas para enxergar que o Senhor está ao nosso lado o tempo todo. Pai, que a gente não venha se sentir abandonado no nosso processo, mas que a gente venha sentir a Tua presença, Pai. E sabermos que somos amados por Ti. Senhor, coloque em nós corações mais disciplinados a Te buscar. Corações mais disciplinados a querer estar na Tua presença e entender como o Senhor trabalha, Senhor. Paizinho, que a gente venha a ser mais obediente a Ti, a Tua palavra, as Tuas ordenanças, Senhor. Buscando a Ti em espírito e em verdade, Senhor, e querendo ser um contigo. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser preparada, moldada e lapidada pelas Tuas mãos, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.